Após o mundo ter experimentado os horrores da Primeira Guerra Mundial, ninguém do mundo inteiro queria outra, pois já sabia os danos que iriam causar e as mortes que iriam ocorrer, a não ser a Alemanha, a Itália, o Japão e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais conhecido como União Soviética. A Alemanha nazista, no comando de Adolf Hitler, queria se expandir, abrangendo os povos germânicos e o seu espaço vital, que era o vasto território da União Soviética. Itália, sob o comando do ditador fascista Benito Mussolini, queria se expandir e criar um novo Império Romano. O Império do Japão, sob o comando do imperador Hirohito, queria se expandir dominando o Pacífico e partes da Ásia. Mas antes de qualquer coisa, ele precisava conquistar a China, e em 1937, a guerra entre Japão e China já havia começado. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Russo caiu, dando origem à União Soviética, e com o ditador Joseph Stalin no poder, queria se expandir, implementando seu sistema. Com a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, eles foram obrigados a assinar o Tratado de Versalhes, onde diz que Hitler não poderia ter um exército grande e avançado, mas ele investe no exército aumentando o poder militar deles. Reino Unido e França reclamam, mas não fazem nada. Em 1938, a Alemanha anexa a Áustria, sem guerras, aceitaram Hitler de braços abertos, pois a maior parte da população era germânica. Ainda em 1938, Adolf Hitler queria uma parte da Tchecoslováquia, que vivia povos alemães, e na Conferência de Munique, eles cedem parte do território com a condição que Hitler deveria parar de se expandir. Ele aceitou entre aspas, porque após 6 meses, em 1939, ele invade metade da Tchecoslováquia, nas áreas onde viviam tchecos, não germânicos. E nesse ponto, França e Reino Unido percebem que ele não queria só as áreas de povos germânicos, e sim se tornar um estado ainda maior. Ainda em 1939, Hitler assina um tratado de não agressão com a União Soviética e secretamente negociam a divisão de países, como a Polônia, Lituânia, Estônia e Letônia. Então Hitler queria ligar a Alemanha Oriental com a Ocidental, mas a Polônia estava no meio. França e Reino Unido avisam que se Hitler invadir a Polônia, declarariam a guerra. E então, pessoal, Hitler invade a Polônia. Os ataques não aconteciam mais como na Primeira Guerra Mundial, que eles ficavam em trincheiras e quase não se moviam. Agora a Alemanha tinha uma tática, chamada de Blitzkrieg. Eles primeiro iam com tanques, depois com a Luftwaffe, bombardeando pontos específicos, e depois vinha a infantaria. Então, meus amigos, vocês lembram do Tratado de Não Agressão entre os alemães e os soviéticos? Que eles também discutiram secretamente a divisão de alguns territórios? Pois é, quando a Alemanha começou a atacar a Polônia, a União Soviética também começou a atacar a Polônia, e ali dividiram o território entre eles. Chegamos então à Guerra de Inverno, também conhecido como a Guerra Soviética-Finlandesa, ou Guerra Russo-Finlandesa, que começou quando a União Soviética atacou a Finlândia, bombardeando a capital de Helsinki em 30 de novembro de 1939, 3 meses após o início da Segunda Guerra Mundial. A Finlândia mandou 300 mil a 340 mil soldados, 32 tanques e 130 aeronaves. E a União Soviética mandou 425 mil a 760 mil soldados, 2.514 a 6.541 tanques e 3.800 aeronaves, que resultou em parte finlandesa 25.904 soldados mortos, 43.557 feridos, 800 a 1.100 soldados capturados, 20 a 30 tanques perdidos e 62 aeronaves abatidas.
E por parte soviética, 126.875 a 167.976 mortos ou desaparecidos, 188.671 a 207.538 feridos, 5.572 capturados, 1.200 a 3.543 tanques perdidos, 261 a 515 aeronaves abatidas. Após um tempo em conflito, em 1940, em Moscou, assinaram um tratado de paz. Em 10 de maio de 1940, a Alemanha começa a invadir a França. Os franceses acharam que a Alemanha ia fazer que nem na Primeira Guerra Mundial, invadir a França pelo centro da Bélgica. Mas as unidades blindadas alemãs atravessaram uma região onde havia uma floresta, que era chamada Floresta das Ardenas. Então eles cercaram os aliados em Dunkerque e evacuaram eles para o Reino Unido. Paris já era uma cidade aberta para as tropas alemãs. Então a Itália entra oficialmente na guerra e a França não resiste. Então no dia 14 de junho a bandeira com a suástica é içada na Torre Eiffel. A França foi dividida em duas partes, a zona ocupada e a zona livre, chamada de França de Vichy, que era o estado fantoche da Alemanha. A Itália tenta invadir a Grécia, mas não consegue, e a Alemanha fala que ajuda depois. A Alemanha, Japão e Itália formam o Pacto Tripartite, chamada de O Eixo. Em 1941, vários judeus que viviam em guetos altamente vigiados e em péssimas situações tinham um plano de levar eles para Madagascar, mas isso não deu certo. Todas as noites, a Luftwaffe bombardeava Londres, achando que os ingleses iriam se render. E ainda em 41, Hitler põe em prática a Operação Barbarossa. E com mais de 3 milhões de homens, eles começam a invadir a União Soviética. O Tratado de Não Agressão era só para os alemães invadirem os países da Europa, sem que os soviéticos atrapalhassem. Em meio à invasão alemã à União Soviética, a ideia é que os judeus foram responsáveis pela humilhação alemã na Primeira Guerra Mundial levou a assassinatos brutais por bala. E até 1941, onde começaram a usar as câmaras de gás, porque era muito massivo para os executores. E quando a Alemanha estava começando a invadir a União Soviética, conseguiram chegar a Leningrado. O plano era cercar a cidade e atacar ela. Os alemães tinham dominado uma parte da União Soviética, mas como a Wehrmacht é preparada para ataques rápidos, eles começaram a se cansar. E eles começaram a pegar suprimentos das residências dos territórios que eles dominavam. Os soviéticos perceberam isso e pediu para os fazendeiros abandonassem suas casas e atear fogo nelas, para os nazistas acabarem morrendo sem suprimentos. Os Estados Unidos da América faz um embargo aos japoneses. E como resposta, em 41 eles atacam a base naval americana de Pearl Harbor. Os americanos ficam putos e declaram guerra ao Japão, automaticamente, contra a Alemanha e a Itália. Diese Übungen.
Stand! My God. Indicator! Em 1942, o General Inverno começa a atacar os alemães, por causa do frio extremo, e antes de chegar ao inverno, os soviéticos trouxeram os soldados da Sibéria para lutar, já que eles estão acostumados com o frio. A estimativa da dominação nazista em cima dos soviéticos eram de 4 meses, então as suas roupas não eram adaptadas para o frio extremo da região. Dessa forma, impedindo o avanço nazista pelo território soviético. O Brasil estava dividido, pois a Alemanha e os Estados Unidos eram seus maiores parceiros econômicos. Os americanos queriam fazer uma base no Nordeste, mas os brasileiros não queriam porque senão ia romper a neutralidade. Vendo isso, os Estados Unidos iam começar a invadir o Brasil, só que o Brasil percebeu e deixou os americanos construir uma base. E depois de algumas negociações, eles conseguiram ceder uma siderúrgica emprestando dinheiro para o Brasil. E logo depois, o Brasil cortou relações com o eixo. O Japão já tinha dominado parte da Ásia como colônias holandesas, francesas e já estava se mostrando uma grande ameaça para a Austrália. Então, os australianos mandaram soldados para Nova Guiné, onde pegaram os japoneses tentando passar por ali. O Japão, querendo se expandir para o leste, começa o planejamento da invasão da ilha de Midway. Só que os americanos interceptam e descobrem a hora e o dia que aconteceria esse ataque. Então eles foram lá e evitaram o ataque. No verão, os alemães já tinham outros planos. Eles queriam ir para o sul da União Soviética se encontrar com a Afrika Korps, porque no sul da União Soviética tem bastante petróleo e eles queriam extrair o petróleo daquela região. E algumas tropas iam para Stalingrado, onde foi uma péssima decisão para o lado alemão, onde começou o fim da guerra para eles. Então, em 1943, com a decisão de ir para Stalingrado, como eu disse, foi o começo do fim, pois a Batalha de Stalingrado demorou muito, foi muito cansativa e muito cara, e foi uma das batalhas mais sangrentas. E os soviéticos estavam com uma política de nenhum passo para trás. Então, se algum soldado desse um passo para trás, os comandantes soviéticos acabam matando o soldado ali mesmo. A Batalha de Stalingrado foi um grande combate travado entre a Wehrmacht e seus aliados do eixo contra as tropas da União Soviética pela posse da cidade de Stalingrado, às margens do rio Volga, entre 17 de julho de 1942 e 2 de fevereiro de 1943. Quando os alemães começaram a ter alguma vantagem sobre a cidade, os soviéticos conseguiram mobilizar um exército extremamente gigante, onde conseguiram dar uma ofensiva na cidade, tirando todo o controle nazista pela região. Como eu disse e volto a repetir, com o começo do fim acaba a Batalha de Stalingrado e os soviéticos começam a reconquistar seu território tomados pelos nazistas. E na África, os aliados invadem a Líbia e o eixo é empurrado para uma pequenina parte da Tunísia. E ali eles se rendem, então acaba a guerra no norte da África. E os aliados começam a invadir o sul da Itália. Boa parte dos italianos não gostava de Mussolini, então pegam ele e colocam na cadeia, forçando a Itália a se render e mudar de lado. Novamente a Itália trai a Alemanha. Imediatamente a Alemanha invade boa parte da Itália, tira Mussolini da cadeia e coloca ele no poder novamente. A Itália fica dividida em dois: o Reino da Itália, que faz parte dos aliados, e a República Social Italiana, controlada por Mussolini. Em 1944, no frio extremo, novamente os alemães perdiam mais e mais batalhas contra os soviéticos, perdendo todos os territórios dominados até ali. Meus queridos amigos, estamos na rodada final da Segunda Guerra Mundial, um marco conhecido como Dia D, guardem bem esse dia. Em junho de 1944 ocorre o Dia D. Vários soldados aliados pretendiam invadir a Alemanha nazista pela França, mas a área era muito vigiada pelos nazistas. Hitler já sabia que eles iam invadir pelo Canal da Mancha, mas não sabia por onde. Então os aliados decidem invadir pela Normandia. Muitos navios cheios de americanos, britânicos, franceses e canadenses desembarcam nas praias. Com o apoio de ataques aéreos, paraquedistas, eles conseguem vencer a batalha e logo depois começam a avançar pela França.
Em 1944, os brasileiros começam o ataque, mas como eles são totalmente despreparados, eles foram treinados por tropas americanas e usamos as armas americanas, como a Thompson. No frio extremo que fazia naquela época, os brasileiros foram bem demais. Conseguiram bastante vitórias com o auxílio dos americanos, conseguiram a vitória do Monte Castelo. A Força Expedicionária Brasileira conseguiu ter um bom destaque durante a Segunda Guerra Mundial e também foi criada a Força Aérea Brasileira, a FAB. Vamos ouvir um trecho do hino nacional brasileiro, cantado pela tropa brasileira na Catedral de Pisa. Muitos locais ocupados pela Alemanha começaram a dar golpe de estados e lutar contra os nazistas. Isso aconteceu na França, principalmente na Polônia, que infelizmente foi um dos países que mais sofreram na guerra. Em 1945, a derrota nazista era inevitável. Começou uma corrida entre os aliados para ver quem consegue chegar em Berlim primeiro, que foi conhecida como Marcha para Berlim. Mussolini já havia sido morto e pendurado em praça pública junto com sua esposa. Enquanto isso, em Berlim, como os alemães não tinham mais soldados, as crianças e idosos que moravam em Berlim começaram a lutar pela sua própria cidade. Enquanto isso, Hitler, dentro de um bunker, acabou com sua própria vida com um tiro na cabeça, e Eva Braun tomou veneno, e pediu antes de sua morte aos seus marechais que queimassem seu corpo. E os primeiros a chegar em Berlim foram os soviéticos, e a bandeira rubra soviética foi hasteada em 1945 no alto do Reichstag, chegando ao fim da guerra na Europa. A guerra continuava no Pacífico entre o Japão e os Estados Unidos. Nesse ponto, os americanos já dominaram várias ilhas do Pacífico. Vários cientistas estavam com medo de Hitler fazer uma bomba nuclear antes. Então, os americanos fizeram o projeto Manhattan. Vários cientistas americanos e alemães, entre eles vários judeus que fugiram de sua terra natal, como Albert Einstein, desenvolveram a primeira bomba nuclear. O seu alvo principal era Berlim, mas como a Alemanha já havia se rendido, os americanos soltaram ela no Japão. A primeira bomba nuclear foi denominada Little Boy, que foi lançada sobre Hiroshima em 6 de agosto de 1945 durante uma segunda-feira, aproximadamente às 8h15 da manhã. Ela foi largada de um avião denominado pelos americanos Enola Gay, e que seu modelo é um B-29 Super Fortress, pilotado então pelo tenente-coronel Pale Tibbets, a cerca de 9.450 metros, 31.000 pés de altitude. Sua explosão teve uma potência equivalente a 15 quilotons de TNT. A Little Boy tinha 3 metros de comprimento e 71 centímetros de largura, e massa aproximadamente a 4.400 quilos. E a segunda bomba nuclear foi denominada Fat Man, que foi lançado sobre Nagasaki em 9 de agosto de 1945. Sua construção foi a partir de 2,34 metros de comprimento, 1,52 metros de diâmetro, e pesava em torno de 4.545 quilos, que foi detonada em uma altitude de cerca de 550 metros, a partir de um bombardeiro B-29 nomeado Bockstar, pilotado pelo Major Charles Sweeney. A bomba tinha uma potência de 21 quilotons.
Após as bombas nucleares, o Japão se rendeu, trazendo paz ao mundo. Em 2 de setembro de 1945, o mundo cai em lágrimas de felicidade com a notícia que a guerra havia chegado ao fim. Após várias atrocidades que o mundo havia passado, como o Holocausto e a invasão intensa pelos nazistas, com mais de 75 milhões de vidas perdidas, o mundo podia dormir feliz novamente. Então, amigos, chegamos ao fim desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E se ainda não se inscreveu, peço aqui sua inscrição e seu gostei. Muito obrigado e abraço.